Tema 1, classificação de empresa e a Política Nacional de Segurança e Saúde, a famosa aí PNSS, né? Nós vamos falar agora algumas situações, nós vamos bater um papo aí a respeito da classificação de uma empresa. Então, nós vamos estudar a primeiro momento, nesse tema 1, a respeito da classificação da empresa e vamos falar também sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde. Os meus contatos aqui, eles continuam os mesmos, caso vocês precisem entrar em contato comigo, se entrou algum aluno novo aí na turma, o meu contato está aqui, tá? Nós vamos iniciar aqui falando sobre a empresa propriamente dita, né? E quando nós falamos de empresa, nós vemos que a empresa é aquela que ela oferece bens ou serviços com o objetivo de atender a necessidade de alguma pessoa, de algum ser humano. Então, a empresa, ela produz e oferece bens ou serviços e ela é ali, de certa forma, um conjunto organizado para exercer alguma atividade. Então, a empresa ela pode ser privada, ela pode ser pública, ela pode ter uma economia mista, mas a empresa ela é aquela que oferece bens ou serviços. Então, a empresa ela tem uma série de situações administrativas, ela tem alguns princípios, e aí a gente vai ver agora 4 fatores quando a gente fala de princípios administrativos de uma empresa. Então, antes da gente classificar a empresa, é preciso que a gente entenda o que é uma empresa. E aí, a empresa, como eu falei, ela produz bens ou serviços e ela pode ser privada, particular, e a empresa ela tem alguns princípios administrativos. Então, ela tem alguns fatores e nós vamos separar 4 fatores aí de a organização. Então, a empresa precisa ter o seu setor organizado, os seus funcionários, de certa forma, organizados, que esteja bem especificada a empresa nos seus serviços, nos seus produtos. Então, a organização é fundamental nesse princípio administrativo. O terceiro ponto, a empresa precisa ter coordenação. Então, a empresa precisa ter os meios onde ela possa ter as suas coordenadas, onde ela possa ter o seu corpo diretivo bem ajustado. Então, a empresa ela precisa ter a coordenação. Então, onde cada pessoa ou cada gestão vai coordenar, vai organizar, vai planejar. Então, a empresa precisa ter este meio como um princípio administrativo. E, por último, o controle. A empresa precisa controlar muito bem as suas ações, a empresa precisa planejar muito bem, então ela tem que ter um controle de tudo isso. Então, a empresa ela precisa ter esses princípios aí, que são esses 4 fatores administrativos: planejamento, organização, coordenação e controle. Só para a gente entender um pouquinho, antes de nós fazermos a classificação da empresa, é preciso nós entendermos a respeito disso, tá? Dando sequência aqui, a gente pode ver que a empresa ela pode ser dividida em 2 fases aí. Então, primeiro é a economia rudimentar. A empresa ela precisa, ou a organização, ela precisa ter aí a sua economia rudimentar. Não que ela precisa ter, né? Mas algumas empresas dela têm essa fase rudimentar. E essa fase rudimentar, ela pode ser uma empresa que tem uma baixa produção, uma empresa que tem o seu consumo reduzido, ou uma empresa que ela ainda não está propriamente organizada, onde ela falta a sua organização. Então ela tem uma economia rudimentar, uma economia que está se iniciando ainda, uma economia talvez que seja burocrática, que tem os seus segmentos aí de certa forma pré-histórico, que seja antiga na sua maneira de ter a sua economia. Então é uma economia rudimentar. Outra questão que a gente pode separar as empresas
são as empresas de economia evoluída. Já essa parte da empresa, ela mostra-se as empresas que têm uma produção empresarial, ou seja, ela produz dentro das indústrias, ela tem o seu maquinário, ela tem as suas questões tecnológicas desenvolvidas, é uma empresa que tem um consumo que cada vez ele se aumenta nas suas questões de vendas, de produtos, de produção. Então, ela é uma empresa evoluída. Então, a organização ela é dividida nessas duas fases e aí a gente começa a entrar na questão de classificar uma empresa. Então, primeiro, nós vemos aqui as empresas que são privadas. As empresas privadas, elas visam geralmente o lucro. Então, as empresas privadas, elas de certa forma, elas querem ter o seu retorno esperado. Então, ela espera pelos seus retornos do qual ela investiu. Então, ela tem o seu processo aí de lucro. Aí nós podemos falar das empresas de titularidade do poder público, tá? Então, essas empresas, ela tem a finalidade do quê? De ter uma rentabilidade social. Ela não se preocupa tanto com a economia. Ela se preocupa mais com a sua rentabilidade social. Então, a empresa do poder público, ela precisa ver o que ela está fazendo em prol da sociedade, qual é o crescimento que ela está ocasionando em prol da sociedade, tá? E nós temos aqui as empresas que têm a sua atividade comercial, que é o ato de transformar recursos materiais em bens de consumo. Então, eu produzo dentro das empresas, eu transformo os meus recursos materiais, as minhas matérias, e eu coloco para ser vendido aí para as pessoas. Então, notem que nós estamos começando a falar de empresas para que nós possamos fazer a classificação delas. Precisamos entender o que é uma empresa e aí a gente começa a ver que a empresa ela pode ser dividida em duas fases, aquelas empresas que têm a sua economia rudimentar, que são empresas que ainda estão iniciando o seu trabalho, e tem a fase da economia evolutiva, aquela que tem a sua produção empresarial, onde ela consegue desenvolver uma organização sólida, e aí nós começamos a verificar que nós temos as empresas que querem a maximização dos seus lucros e a maioria das empresas privadas, se não todas, elas visam a maximização das suas riquezas. Quando as empresas vêm com aquele discurso de que a nossa empresa não visou lucro, estou falando de empresas privadas, tá? Que agregam valor aí de querer ter um retorno esperado. Elas querem sempre gerar lucros, elas querem maximizar as suas riquezas. E aí, como eu falei, as empresas de poder público que têm a rentabilidade voltando para o lado social e não pensando na economia, de certa forma, e as empresas que querem produzir os seus recursos materiais e transformar em bens de consumo. Continuando aqui, para a gente fazer a classificação das empresas agora que nós já entendemos o que é uma empresa, como que ela funciona, como que ela é dividida, vamos evoluir no nosso entendimento aqui, classificando as empresas. E as empresas elas são classificadas de acordo aí com, eu separei para a gente aqui 5 situações de classificação de uma empresa. A primeira é o ramo de atividade econômica. Então, qual é o ramo de atividade econômica da minha empresa? Então, ela tem um ramo de atividade econômica de empresas extrativas. O que são empresas extrativas? Então, vamos supor, poxa, a minha empresa ela tem um ramo de atividade econômica extrativa. O que é? É aquela empresa que extrai e coleta os seus recursos naturais, seja ele de animais ou vegetais, e
elas vão produzir e vender. Então, um exemplo, as mineradoras, empresas de caça, de pesca, empresas que extraem os seus recursos naturais, tá? Minérios, por exemplo, ou caça, pesca, e elas vão disponibilizar esses recursos. Então, o ramo de atividade da empresa, ela é uma empresa extrativa, é mais ou menos nesse sentido. Ou o ramo de atividade da empresa, o ramo de atividade econômica, ela é uma empresa que já é voltado para o lado da agropecuária. Então, são empresas agropecuárias. Então, elas são divididas em agrícolas e pecuárias. As agrícolas é aquela que planta, que cultiva, que colhe, e as empresas pecuárias é aquelas que produzem e exploram os derivados de animais, tá? Aí, de repente, nós temos um ramo de atividade econômica, as empresas industriais, que são as mais conhecidas aí da gente, que está ligada aí no nosso dia a dia, na nossa correria, ou o que a gente mais lembra, que são as empresas industriais. O ramo da minha empresa é uma empresa industrial, é aquela que realiza a transformação de materiais. E, por último, aqui que eu separei, quando fala de ramo de atividade econômica, empresas de serviços. E aí a gente tem diversos tipos. Nós temos as empresas que são divididas em empresas comerciais, que é aquelas lojas, boutiques, armazéns, farmácia, açougue, é o supermercado. Então, essas são as empresas comerciais. Nós temos as empresas financeiras, aí nós temos os bancos, as instituições financeiras, a companhia de seguro, as empresas que são financiadoras. Nós temos o ramo de empresas de serviços de transportes, tá? E aquelas empresas de serviços diversos, que aí é hospital, hotelaria, turismo. Então, a gente vê aqui, quando nós vamos classificar uma empresa, primeiro, ela é classificada, primeiro, com um ramo de atividade econômica, tá? Dentro desse ramo de atividade econômica, nós temos esses outros fatores aqui que eu expliquei para vocês. As empresas extrativas, de agropecuárias, industriais e empresas de serviços, tá? Então, classificando a empresa, nós temos o ramo de atividade econômica. A segunda classificação é aquelas empresas do setor econômico. Então, as empresas do setor econômico nós temos a do setor primário, que é a agricultura, a do setor secundário, que são as indústrias, e a do terciário, que é o setor de serviços. Então, nós temos essa do setor econômico. Nós temos a classificação de empresas de número de proprietários, tá? Então, essa daqui é mais voltada para aquelas empresas em nome individual, as empresas que têm sociedade por cotas, aquelas empresas LTDA. Então, são aquelas que têm um número de proprietárias. Então, as empresas elas são classificadas também pelo número de proprietários. Então, sociedade anônima, cooperativas. Então, essa é a questão quando nós falamos de número de proprietários. Nós temos aí os dois últimos. O tamanho, então aquela empresa que ela é de acordo com o número de empregados ou volume de negócio. Nós estamos acostumados a ouvir, né, as empresas que são microempresa, empresa de pequeno, médio e grande porte. Então essa é a empresa de tamanho. Existe a classificação de tipos de empresa por tamanhos. Aí quando nós falamos em tamanho, microempresa, pequeno porte, médio e grande porte. E por último, aquelas empresas que têm a finalidade econômica. Quando nós falamos em finalidade, é aquelas com fins lucrativos e as empresas sem fins lucrativos. Então, notem que as empresas são classificadas aí por 5 situações que eu acabei de falar para vocês, tá? Uma outra questão é uma empresa socialmente responsável. Quando nós falamos, poxa, essa empresa ela é socialmente responsável. Por que a gente fala isso?
A empresa que é socialmente responsável, ela deve ter algumas metas ou algumas questões iniciais. A primeira é quando nós falamos que a empresa ela é plural. E aí, quando nós falamos que a empresa ela é plural, desculpa, ela não deve satisfazer apenas os acionistas. Ou seja, o que isso quer dizer? A empresa ela é plural. Então, poxa, tudo que acontece aqui na empresa, nós não prestamos conta só para quem coloca dinheiro dentro da empresa. Não, nós prestamos contas para todos, para os seus funcionários, para os seus fornecedores. Então, ela é uma empresa plural. Ela deve satisfações para quem injeta dinheiro nela, mas também deve satisfações para os funcionários, para os fornecedores, para os vendedores, para a sociedade ao seu redor. Essa é uma empresa plural e esse é um dos indícios quando mostra que uma empresa é socialmente responsável. Outro ponto, quando mostra-se que uma empresa ela é socialmente responsável, é quando a empresa ela é distributiva. O que é uma empresa distributiva? É uma empresa que tem a sua responsabilidade social nos negócios e é um conceito que se aplica a toda a cadeia produtiva, tá? O terceiro ponto aqui, só voltando aqui para falar da questão distributiva, as empresas também são responsáveis por seus fornecedores e devem fazer valer o código de ética aos produtos e serviços, tá? Então, só para a gente se atentar, quando fala que uma empresa ela é distributiva, ela tem que fazer valer o seu código de ética, tá? Não é só porque ela tem que prestar os seus serviços para os seus fornecedores, para os seus clientes, que ela não vai exercer o seu código de ética. Ou seja, ela não vai ser uma empresa bonitinha só na frente de quem tem que ser. Não, até para os meus fornecedores eu vou usar o código de ética da empresa, tá? Outro ponto, quando nós falamos de classificação de empresa, uma empresa que ela é socialmente responsável, ela é sustentável. E quando nós falamos sustentável, não é só pensando no meio ambiente, mas em sim prevenir todo tipo de risco da sua operação. Então, uma empresa que se preocupa com as suas embalagens, uma empresa que se preocupa com a sociedade à sua volta, o que ela está produzindo, o que ela está gastando, o que ela está consumindo, o qual tem sido o tipo de impacto que ela tem trazido e agravado ao ecossistema, ao meio ambiente. Então, a empresa, quando ela fala que ela é socialmente responsável, ela tem que ser sustentável. Outro ponto aqui é uma empresa transparente. Uma empresa socialmente responsável, ela é transparente. Então, ela vai divulgar sua performance social e ambiental, ela vai divulgar os impactos das suas atividades, ela vai mostrar aí a questão da sua, se ela teve acidente ou não, há quanto tempo está sem acidente. Então, uma empresa socialmente responsável, ela tem que se preocupar em ser plural, distributiva, sustentável e transparente. Então, poxa, essa é uma empresa socialmente responsável. Ela é uma empresa socialmente responsável? É. Então, ela tem que ter pluralidade distributiva, ela tem que ser sustentável e ela tem que ser transparente, tá? Essa é a questão da responsabilidade social da empresa. E aí, outra questão quando a gente fala de empresa, a responsabilidade social, ela envolve 3 setores. Quais são esses 3 setores? O governo, que é o responsável pelas questões sociais. Nós temos o setor privado, que é responsável pelas questões individuais. E nós temos as organizações sem fins lucrativos e não governamentais. Então, quando nós falamos que a responsabilidade social envolve 3 setores, esses 3 setores são o governo, o setor privado e as organizações sem fins lucrativos e não governamentais, tá? Muito bem, pessoal. Deixando de lado essa parte aí da questão da empresa, da classificação da empresa, agora nós vamos falar da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a famosa PNSST,
tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da PNSST, que é a política que define as diretrizes para a segurança e saúde do trabalhador, desenvolvidas de modo articulado e cooperativo. E aí nós vemos que é articulado pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência Social, pelo Ministério da Saúde. Então nós vamos ver algumas questões a respeito dessa política. Para que a gente possa entender, nós temos alguns fatos interessantes. Essa política ela foi desenvolvida e começou aí a partir da Constituição Federal, da Constituição ali de 88, e aí essa política passou a verificar que o SUS ele tinha que se responsabilizar pela saúde dos trabalhadores também. Só que em 2011 que essa política ela foi instituída oficialmente. Então, em 2011, essa política ela começou a ser instituída oficialmente, onde mostrou uma real preocupação com a segurança e a saúde do trabalhador, tá? E aí a gente pensa, o que essa política ela quer dizer, o que ela visa, qual é a finalidade dessa Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador? A finalidade é que ela visa a vigilância, a proteção, a promoção de todos os trabalhadores. Então, essa política nacional aqui de segurança e saúde do trabalhador, ela visa a proteção para o seu trabalhador. Então, ela trouxe aí uma vigilância maior, onde que todos os órgãos governamentais, eles iriam precisar ter uma maior atenção. Então, foi-se criada essa política aí para abordar a preocupação e o cuidado com a saúde do trabalhador. Então, a gente vê que essa política ela foi desenvolvida para isso. E aí, eu quero deixar aqui para vocês um link, tá? Para que vocês possam acessar. Vou deixar na descrição da videoaula, vou deixar no PDF esse link, para que vocês possam acessar e ler, pessoal. Leiam aí esse decreto, vejam o que está sendo especificado aí nesse decreto, que vai agregar muito para a nossa aula, tá? Então eu quero que vocês leiam com calma esse decreto e façam aí essa leitura que vai ser de grande valia para a gente, tá? Uma outra questão aqui também que eu quero trazer para você, para a gente já ir para o encerramento da nossa aula, é que nós temos a política, tá, nacional de segurança e saúde do trabalhador, mas nós temos os responsáveis e os responsáveis institucionais. Então a gente vê que os setores governamentais que são envolvidos na execução, aí, na implantação dessa política, ela é responsável pelas seguintes atribuições. Então, o que os setores governamentais são responsáveis? Nós temos os dois primeiros aí, que é o Ministério do Trabalho e do Emprego. O Ministério do Trabalho é aquele órgão que a gente sabe, que visa aí o apoio aos trabalhadores, tá? Nós temos o Fundacentro, que é o TEM, né? O Fundacentro TEM, que foi criado, inclusive, para trazer maior segurança e para trazer aí a maior preocupação e o cuidado com o trabalhador. Então esse Fundacentro ele foi criado justamente para dar força a essa política nacional de segurança e saúde do trabalhador. E aí esse Fundacentro ele é vinculado com o Ministério do Trabalho, tá? E aí os dois últimos é que os setores governamentais envolvidos e que traz uma atribuição é o Ministério da Previdência Social. Esse ministério é aquele que traz a segurança, aqueles que contribuem, né, com seu seguro social, e o Ministério da Saúde, que é o SUS, que ele dispõe aí da proteção da população, tá? O Ministério da Saúde ele vai cuidar de todo o amparato da saúde, dando qualidade de vida aí para os brasileiros. Então,
a gente vê que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador veio para trazer e fazer maior vigilância e apoio aos seus trabalhadores e ter um maior cuidado com eles, tá? E todos esses órgãos governamentais que eu citei aqui, eles precisam serem responsáveis por essas atribuições para o bom funcionamento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, tá? Muito bem, pessoal. Eu separei para vocês aqui a atividade de hoje. Com base na aula assistida que nós tivemos aqui, eu separei 5 questões para a gente. A primeira é o ramo de atividade da sua empresa, então você vai responder aí qual é o ramo de atividade da sua empresa. Aí, de repente, você vai falar, poxa, professor, eu nunca trabalhei. Então, cite algum ramo de trabalho de um parente seu. Se você trabalha atualmente, cite o ramo de atividade da sua empresa. Poxa, minha empresa é uma loja. Não tem problema, coloca. Ah, minha empresa é do segmento alimentício. Coloca. Ah, minha empresa é do segmento industrial. Coloca aí também. É só essa resposta que eu quero que vocês coloquem. Ah, eu estou desempregado. Coloque da sua última empresa, tá? Porque nessa questão eu quero ver qual é o ramo de atividade de cada um de vocês para a gente desenvolver bem a nossa aula aí. A questão 2, eu quero que vocês respondam de acordo com a aula assistida. As empresas são classificadas de acordo com o ramo de atividade econômico, o setor econômico, o número de proprietários, o tamanho e finalidade econômica. E aí eu quero que vocês expliquem cada uma dessas classificações. Então, nessa questão 2, vocês vão explicar o que é o ramo de atividade econômica, vai explicar o que é o setor econômico, vai explicar o que é o número de proprietários. Então, assim por diante. Na questão 3, eu quero que vocês respondam aí de acordo com a aula assistida. Uma empresa socialmente responsável, ela é plural, distributiva, sustentável e transparente. A mesma coisa. Explique cada uma dessas responsabilidades. Você vai pegar lá e vai explicar o que é uma empresa plural, o que é uma empresa distributiva, o que é uma empresa sustentável e assim por diante. A quarta questão, eu quero que você responda o que é a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a famosa PNSST. Você vai colocar aí o que é. E por último, eu quero que vocês citem aí e falem quais são os setores governamentais envolvidos na implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Eu falei agora no último slide quais são os setores governamentais, tá? Então, respondam essa atividade e aí depois a gente vai bater um papo aí, tá bom? Pelo Teams, que seja, a gente vai bater um papo. Tá bom, pessoal? Respondam a atividade e espero que vocês tenham entendido a respeito dessa aula. De repente você fala, poxa, mas para que eu tenho que saber sobre os tipos de empresa? Para que eu tenho que saber a respeito de como funciona uma empresa? É importantíssimo nós sabermos, porque no restante da nossa aula nós vamos entrar aí com relação nas empresas. Então, de certa forma, é preciso nós entendermos para que a gente possa atribuir a nossa área aí, que é da segurança do trabalho. Tá certo? Eu agradeço e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.